Me diga, por favor, o que está faltando para o Brasil expulsar o embaixador, o tal do Wang Yanmin, mandá-lo de volta para o raio que os parta? Sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo da importância de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, compartilhar nosso conteúdo, comentar, dar o joinha. Se estiver entre suas condições, entre suas possibilidades, contribuir tanto no Superchat, na questão da poupança ou então do Apoia-se. Nós não queremos depender de recursos oficiais para mantermos o nosso canal. E se no final ainda sobrar tempo, interesse, vontade e força, pode nos acompanhar também em nossas redes sociais. Não tem sido ostensivamente arrogante o ativismo político deste ignóbil embaixador do PCC em nosso país? Na sua opinião, esse tipo de intromissão nos assuntos nacionais não passou do limite? O Brasil não está sendo tolerante demais com um animal, com um estúpido? Duvido que um embaixador de qualquer país do mundo que tivesse um ativismo político como esse senhor está tendo aqui no Brasil, se tivesse lá na China, se ele continuaria sendo embaixador lá na China. Duvido se um embaixador brasileiro, por exemplo, passasse a se reunir com lideranças cristãs, se ele não seria imediatamente expulso pelo PCC, que comanda o maior campo de concentração em pleno século XXI. No entanto, aqui no Brasil, amparado e apoiado por uma corja de vermes, um sujeito destes deita falação, faz um ativismo político e se intromete em todos os assuntos do país, como se fosse alguém relevante, como se não fosse apenas e tão somente o porta-voz de um regime assassino, como se ele não fosse apenas e tão somente a cara de um regime que comanda, volto a dizer, um campo de concentração em pleno século XXI. Um campo de concentração com trabalho escravo, com desrespeito a todas as leis ambientais, a todos os tratados da ONU, e ONU, OMS, esses aí estão, pelo dinheiro da China, ficam quietos, são coniventes, são condescendentes. Mas eu me pergunto, por qual razão nós aqui no Brasil estamos observando esse sujeito se reunir com a catrefaiada dos governadores da esquerda, prometer dinheiro? Não está sendo muito permissivo o Itamaraty com esse ativismo desse sujeito? Ele já fez esse tipo de ação lá na Argentina, boicotando o tempo todo o Macri. Ele já fez esse tipo de ação em outros países e vai continuar desfilando impune a arrogância e a estupidez de quem se acha superior quando é, na verdade, volto a dizer, apenas porta-voz de um regime criminoso? Vai continuar cobrando do governo brasileiro explicações? Vai continuar exigindo do governo brasileiro que se manifeste? Cala a boca e volta para a China. Está na hora do Itamaraty dar um cala-boca nesse sujeito, porque ele não é mais uma pessoa adequada ao Brasil. Fica conspirando dia e noite. A embaixada da China se transformou num bunker de criminosos aqui no Brasil. A China está se reunindo com N representantes de entidades civis, movimentos tipo MST e tantos outros. Será que o serviço de inteligência do governo brasileiro não está percebendo essa movimentação? A China comprou a Band, tem um acordo similar com a Globo, criando colchões de proteção. A China negocia com jornais e revistas e rádios
do Brasil. O que mais esse sujeito precisa fazer para que seja colocado dentro de um avião da FAB e solto em qualquer lugar fora das fronteiras do Brasil? Ah, mas o impacto do comércio é muito importante. Será que o impacto do comércio é mais importante do que a dignidade de um povo? Do que a dignidade de um país? Ora, me desculpem, mas eu acredito que esse discurso de subserviência pelo dinheiro da China precisa ter um limite. Claro que nós não vamos esperar esse limite por parte de vermes da esquerda e da oposição e dos governadores que estão loucos atrás de dinheiro. Mas eu espero que o governo brasileiro dê um basta na fanfarronice, volto a dizer, do porta-voz de um regime de assassinos. Assassinos de pessoas, de crianças, de cristãos, de muçulmanos, assassinos da dignidade humana. Ou, volto a perguntar, o dinheiro compra a consciência de todo mundo? Para mim, já deu, China. Sal, vai embora que aquilo tu não é mais bem-vindo. Chega, nós não podemos suportar isso. É extremamente humilhante escutar esse sujeito a toda hora abrir aquela boca de lavagem para falar contra o Brasil. Pare de fazer chantagens e vá para o raio que os parta. E vá defender lá na Coreia, vá defender na Nicarágua, vá defender na Venezuela, vá defender em Cuba os preceitos de regime assassino dentro da estrutura de regimes assassinos. Não aqui no Brasil, enquanto nós formos uma democracia. Claudicante, mas democracia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.